Olá a todos, sejam bem-vindos ao CodeRage Brasil 2019. Eu sou Isaac Cavalcante. A minha palestra é Recursos Avançados com Live Bindings. Apesar de ser um framework já há um bom tempo na ferramenta, é um framework ainda pouco usado. Ainda tem muita gente com dúvidas, tem muita gente que não usa, que não quer usar, que não gosta. E normalmente quando a gente vai conversar e perceber por que não usa, por que não gosta, a gente vai vendo que é muito mais desconhecimento do que realmente uma decisão técnica do tipo, olha, eu experimentei, testei e vi que não me atende. Não, normalmente é muito mais uma questão de desconhecimento. Nossa agenda é um cadastro de CRUD completo, com objetos e persistindo isso no banco de dados, usando técnicas simples. A gente não vai trabalhar com ORM, vai criar todos os nossos inserts, updates na mão, mas em classes devidamente separadas, para a gente ver como é que a gente pode usar o Live Bytes para facilitar essa parte de trabalhar com objetos de negócios, persistindo informações no banco de dados. Depois a gente pega esse pequeno cadastro e evolui para um cadastro mesh detalhe. E daí para frente aí a gente encerra com as perguntas e respostas e vamos ao código para a gente andar e ver o que a gente pode aprender mais nesse dia. Tá bom, gente? Vamos lá. A título de ganhar tempo com a nossa palestra, porque o tempo é curto aqui, vamos trabalhar algumas coisas, já peguei algumas coisas pré-definidas. Eu aqui já vou copiar aqui o meu design de telas, tá? Como eu quero que as telas, os componentes da minha tela. Já trago aqui para a gente não ter que jogar componente, perder tempo. O que eu tenho aqui? Eu tenho um campo edit, um botão de pesquisa, um edit de ID, um edit de nome, um endereço, tipo, uma grid, opa, fecha aqui, uma grid e um navigator. Tudo muito simples, componentes simples, padrões de FireMonkey, beleza? Tem um banco de dados aqui, onde eu tenho ID, nome, endereço e tipo pessoa, tá? O ID, nome, endereço de pessoa, que é exatamente o que está ali na minha tela. Tem uma outra tabela chamada telefones, que eu tenho um vínculo com o cliente, ou seja, um cliente pode ter vários telefones, uma relação 1 para N, que é ID, telefones e o ID do cliente. Esse aqui vai ser usado no nosso mesh detail depois. Então, uma vez feito isso, o que a gente tem que fazer agora? Tenho a minha view montada, eu vou agora criar a minha entidade. Criar lá new unit, vou criar a minha entidade. A minha entidade que nada mais vai ser do que o espelho da minha tabela do banco. É a minha entidade de negócio, a minha entidade de cliente. Eu também já tenho ela aqui, para a gente ganhar tempo, já deixei ela aqui montadinha. Vamos lá, tudo. Então pronto. Na minha entidade, nada mais do que properties, property ID, property nome, property endereço, property pessoa, nada demais, nada além disso. Não estou usando ORMs, estou usando meramente uma classe simples e eu vou manipular essa classe persistindo ela no banco de dados. Fazer tudo na mão mesmo. Tá? Vou salvar ela, vai ser aqui o cliente, salvei. E agora eu vou criar uma outra classe que vai ser responsável por pegar esta classe e persistir ela no banco e me retornar valores do banco. Tá? Que você pode muito bem no dia a dia isso aqui ser substituído por um ORM, que é o mais comum de acontecer. Pego aqui database, crio um data módulo, mas isso aqui é facilmente trocado por qualquer outra coisa. Tá? É só a título de ganhar tempo mesmo. Eu já tenho aqui uma conexão pronta com... Deixa aqui eu acertar essa conexão, ela estava pronta. Deixa eu fazer essa conexão acontecer aqui com o meu banco. Modify, não, vamos excluir ela aqui e fazer de novo. Vamos excluir aqui. Não está indo bem, vamos fazer assim. Vamos chamar esse cara aqui de conexão. Vamos conectar ele lá no meu database que eu criei. Banco, usuário sysdba, master key.
master key, testando. Perfeito, conexão funcionando, ok. Pego minha tabela, eu vou trabalhar com o cliente. Vou trazer esses componentes para cá, a título de ganhar tempo. Vamos chamar esse carinha aqui de conexão. Tudo bem. E a minha cliente tabela, eu vou renomear ela para query tabela. Query clientes. Pronto. Beleza. Dentro do... E vou renomear meu data módulo para DM. Beleza. Aqui dentro eu vou ter alguns métodos que vão ser usados para manipular os meus objetos de negócio. Eu também já tenho eles guardadinhos aqui. Tudo isso aqui, gente, porque eu já gravei isso aqui algumas vezes hoje e eu percebi que montar tudo isso na mão gasta um tempo precioso e aí não vale a pena, entende? É por isso que eu optei a abordagem de copiar e colar isso aqui. Como a gente tem um tempo bem definido do tempo da palestra, não vale a pena a gente perder tempo com isso. Então vamos lá, senão a gente deixa de ver o que realmente vale a pena. Então tá, só para ver se está tudo certo. Vamos ver. Type, ok, private, public. Tá, o que eu tenho aqui? Primeiro vamos trazer aqui a entidade de cliente. Vamos trazer aqui a unit de collection e aí vamos agora explicar o que eu estou fazendo aqui. Deixa eu salvar o carinha aqui. Pronto, agora dá tempo, vamos explicar. Eu tenho aqui alguns métodos. Eu tenho um retornar cliente que me pede um ID e me retorna um único cliente, um objeto cliente. Eu tenho um método retornar todos os clientes que recebe uma lista, umatlist tipada do tipo cliente e me retorna essa lista preenchida. Ele vai lá, preenche a lista e eu trabalho com ela, eu passo ela por ponteiro. E eu tenho um salvar cliente que me recebe um objeto cliente e salva. Esse método salvar tanto serve para dar update como insert. E eu tenho o método excluir que recebe um ID de um cliente e faz a exclusão. Só para a gente conhecer os métodos, retornar cliente, eu recebo o ID, faço uma query pelo ID. Se a query me retorna algum valor, eu crio o objeto, coloco todos os valores da query dentro do objeto e retorno o objeto. Não é? Senão não dá certo. Retorno o objeto. Beleza? Então pronto, aqui nós temos retornar todos os clientes. Eu faço a mesma coisa, só que eu faço uma select sem where. Verifico se a lista que eu recebi já está instanciada. Se não estiver, se estiver, eu limpo ela, ou seja, se ela tiver valores nela, eu limpo para reescrever essa lista. Se não estiver instanciada, eu crio. Verifico se a query está vazia. Se não está vazia, eu percorro ela e começo a criar os objetos clientes e passo para minha lista. Vou passando um por um, prontinho, beleza. Salvar cliente. Dou uma select pelo ID desse cliente que eu estou passando. Se o ID não me trouxer nada, eu dou um insert. Se o ID me trouxer uma informação, eu dou um update. Ok? E executo isso. Beleza, beleza. O delete, o excluir. Bem simples. Delete from clientes, where, pelo ID que foi recebido. Executo e acabou. Então, esses são meramente métodos para manipular aquela minha classe no banco de dados. Isso aqui, volto a dizer, pode ser substituído por qualquer coisa. Foi só a maneira que eu encontrei rápida e didática de a gente montar uma estrutura de gravação no banco sem precisar ficar colocando isso lá na view. Só para isso. O meu CAD cliente, que é a minha view, o que eu vou ter nela? Beleza, eu vou ter nela o seguinte. Eu preciso pegar aqueles meus objetos clientes e manipular eles na minha view. Como é que eu faço isso com LiveBinds? O LiveBinds faz isso de maneira muito simples. Eu tenho um componente no LiveBinds chamado Adapter Bind Source, que tem a função de adaptar fontes de dados para o universo Bind Source.
ele vem com um parâmetro aqui, ele vem com uma propriedade adapter, esperando receber um adapter. Sendo assim, eu posso criar uma classe adaptada com as suas seguindo os padrões de herança e tudo, criar uma classe adapter e utilizar aqui. Não vou usar essa abordagem. Eu considero um pouco mais trabalhosa ela. Eu vou usar uma abordagem mais direta, mais simples. Eu vou chamar esse cara de adapter ABS cliente, ou seja, vai ser o adapter bind source do cliente. Vai ser uma espécie de data source do meu cliente, dataset do meu cliente. E eu vou criar nele, eu vou fazer através dele a adaptação da minha lista. Tá? Como é que eu faço isso? Primeiro, eu preciso ter uma lista. Por que eu preciso ter uma lista? Uma lista de clientes aqui. Por quê? Porque eu, nos meus métodos que eu criei aqui, meus métodos de persistência, eu trabalho com uma lista. Ó. Então, se eu vou passar como parâmetro uma lista, eu tenho que ter uma lista lá na minha view. Então, está aqui a minha lista. Essa lista, eu vou criar ela. Em que momento eu vou criar essa lista? Justamente aqui, na hora de criar meu adapter. Eu vou no meu evento do meu adapter bind source, onCreateAdapter, e aqui a mágica acontece. Vamos criar a nossa lista. Como é que eu crio a minha lista? Chamo o meu DM, chamo o meu retornar todos os clientes e passo a minha lista como parâmetro. Foi isso que a gente criou aqui, ó. Retornar todos os clientes, passa a lista, ele vai percorrer o banco de dados e vai preencher essa lista. Uma vez que essa lista está preenchida, agora eu posso converter ela para o universo bind source, live bind. Como? Pego essa variável aBindSourceAdapter, que está aqui em cima. Aqui, ó. Pego essa variável e digo que ela vai ser o quê? Ela vai ser uma TList aBindSourceAdapter. Esta classe TList aBindSourceAdapter tem dois tipos, uma tipada e outra não. Outra genérica zona lá. Eu vou usar aqui a tipada, porque eu estou fazendo isso para um tipo de dado específico cliente. Vou criar essa lista, passo como parâmetro o self, que é o owner, e a minha lista. Pronto. Neste momento ele pegou a minha lista e converteu ele adaptou para o universo bind source para que eu possa manipular ela de forma transparente. Para os meus componentes de view, isso já vai virar uma coisa completamente transparente, 100%. Ele tem vários outros adapters que já são próprios do Live Binds. Um dos mais comuns é esse, o TList, que é uma estrutura de dados muito comum de se usar no Delphi, de se usar em orientação a objeto. Mas você pode criar adapters específicos, tá? Próprios. Feito isso aqui, o que eu preciso fazer agora? Agora eu só preciso fazer os links dos meus componentes. Linkar o edit nome ao nome, o edit endereço ao endereço, o edit, esse aqui está edit 1, vamos chamar esse cara de edit tipo pessoa, para ficar dentro do padrão, edit tipo pessoa. Linkar minha grid. Então como é que eu faço isso? Bem, como eu não essas properties da minha classe cliente não são conhecidas aqui em tempo de design, só em runtime, em tempo de execução, eu não poderia usar o bind visual, porque se eu pegar o meu ABS cliente, repara que ele não tem as propriedades aqui, tá? Eu posso pegar esse ABS cliente e fazer o link com a string grid e o navigator, porque eles já estão, eles trabalham com esse sync, né? O sync quer dizer o quê? O que tiver lá dentro, o asterisco, o que tiver lá dentro, vem tudo, eu vou manipular tudo. Mas quando a gente trata de campos individualizados, eu não posso fazer assim. Então como é que a gente faz? Muito simples. A gente pega uma bind list, ou melhor, ele já criou aqui uma bind list para mim, quando eu fiz o link ali. Vou só renomear ela para BL. E dentro da minha bind list, que já tem ali os links que foram feitos,
tá linkada a minha string grid. Deixa eu ver uma coisa, ele linkou lá o... Linkou os dois, bonitinho, tá. Então, tá aqui minha bind list, eu vou só criar agora uma ligação, uma nova ligação do tipo controle para campo, control to field. Essa ligação control to field, ela linka objeto de tela a um campo, ou uma property. Então, no controle, quem é o meu controle? É o ADTID, esse campo. Qual é o meu data source? É o ABS cliente. Qual é o meu field name? Não tem nenhum aqui para me escolher porque ele não conhece as properties. Eu vou dizer que é o ID. Da onde vem esse nome? Da minha classe de negócios. São as minhas properties. ID, nome, endereço de pessoa. Então aqui, basicamente, eu vou e sigo a linha. New link. Vai lá, o outro vai ser qual? Edit nome. ABS. Nome. Próximo. Edit endereço. ABS. Endereço. E por fim, opa, não precisava fazer isso, mas vamos lá. Edit tipo pessoa. Tipo pessoa. ABS. Tipo pessoa. Prontinho. Com isso, eu já tenho a minha tela toda linkada à minha lista de objetos. Se eu executar agora e nada estiver errado, tem um detalhe. Eu preciso que o meu data módulo venha nascer primeiro. Porque ele é que vai fazer a conexão com o banco e tudo mais. Então ele tem que existir antes da minha view. Ok, vamos lá, executar vendo o que dá. Nenhum erro. Vamos ver. Já deverá agora aparecer os meus objetos com as informações vindas do banco de dados. Correto, estão aqui. O Isaac, a empresa 1, o Joãozinho da Silva. Conferindo com o banco, está aqui. O Isaac, a empresa 1 e Joãozinho. E eu já estou com esse objeto aqui, essa lista de objetos manipulada. Então, se eu vim aqui dar um novo, ele já me abre um novo aqui. Fulano de tal. Endereço e o tipo. Salvei. Ele salva na minha lista. Agora, essa informação aqui, ela está salva na lista. Se eu vier aqui no banco, ela não existe no banco, ela não está persistida. Por quê? Porque nós só estamos trabalhando com a lista. Ok? Vamos fechar e vamos implementar agora a persistência disso no banco de dados. Como é que a gente faz isso? Muito simples, muito fácil. ABS cliente. No mesmo evento de criação, eu venho aqui e digo o seguinte, esse meu bind source adapter, ele é, na verdade, eu faço um cast para o tipo dele, que é um tlist bind source adapt, tipado pelo cliente, e ele me abre o quê? As propriedades. E olha como as propriedades, os eventos, desculpa, que eu tenho. Os mesmos eventos que eu estou acostumado em um dataset. Eu tenho aqui o afterPost, que eu vou atribuir a um método que nós vamos criar chamado afterPost. Eu tenho aqui o beforeDelete, que nós vamos precisar para fazer nosso delete. beforeDelete. E vamos lá, vou atribuir ao evento beforeDelete. Eu tenho o afterDelete. AfterDelete. Então, com os eventos fica fácil. Agora eu só preciso, nos meus determinados eventos, chamar os métodos que eu já criei para fazer essas operações. Por exemplo, vamos criar lá procedure afterPost. O parâmetro que ela me pede é o bind source adapter. É o mesmo parâmetro que fica aqui, Ele quer receber um bind source adapter. Ele quer receber isso. Então, eu passo esse cara como parâmetro e bola para frente. AfterPost, AfterDelete, BeforeDelete.
Beleza. Prontinho. Tá feito meus métodos, minhas assinaturas, eu vou implementar. Eu vou criar uma variável chamada id cliente, porque o que vai acontecer? Quando eu acionar o delete, antes de eu deletar, eu vou guardar o id daquele cliente. Se o usuário confirmar a deleção, dando sim ou não, aí ele vai para o after delete. Aí no after delete eu vou e executo a deleção no banco de dados. Então, feito isso, vamos lá. Começando pelo after post, eu preciso ter uma variável do tipo cliente, por quê? Porque o meu método de salvar cliente, ele exige um cliente. Então, beleza. Aí eu preciso pegar o meu cliente atual. Como é que eu faço isso? Simples. Eu pego essa mesma conversão aqui e digo o seguinte, me traga o objeto atual, current. Ele vai me trazer um TObject. Ok? Então, para isso dar certo, eu faço o meu cast. TObject vire é um tClient. Diante disso, eu só preciso fazer o que agora? Chamar meu DM, salvar cliente, passar o cliente. Pronto. Está salvo. Deixa eu ver o que está. Deixa eu terminar aqui os métodos, aí eu vejo o que está reclamando ali em cima. No meu before delete vai ser a mesma coisa. Eu vou vir aqui, só que eu não vou já executar o comando, eu vou pegar aqui no id cliente e vou receber cliente.id. E no after delete, sim. Nesse eu vou pegar. Já passei pela confirmação do usuário. Vou lá, deletar, excluir cliente e passo o ID do cliente. Pronto. Isso é o suficiente para manipular a informação do banco de dados. Deixa eu ver o que está errado aqui. After post está dizendo não identificou o after post. Deixa eu ver aqui. Procedure after. Realmente não vai, né? After. Realmente não vai. After. Não vai, né? Não vai. Vamos lá. After. Ok. E aí ele está reclamando de quem mais? Do before delete também, o nome não é before post, é before delete. Before delete. Tá, só corrigindo os nomes aqui. A gente vai fazendo na pressa a coisa, né? E acaba escrevendo errado. Diante disso aqui, se tudo deu certo, eu já consigo fazer minha persistência no banco. Por exemplo, se eu pegar o Isaac Cavalcante e dizer TTT e salvar, e eu for no banco de dados, pronto, está salvo Isaac. Ou seja, isso foi um update, ok? Se eu quiser chegar aqui e dar um insert, fulano de tal, da rua fulana, do tipo J, eu vou salvar e isso deve ter persistido também. Tá aqui o fulano de tal, isso aqui é um insert, ok? E se eu quiser chegar aqui em cima do fulano, do Joãozinho e deletar, isso já deve também ser o suficiente para deletar. Bem, é isso aí, gente. Isso aqui é o nosso CRUD persistindo com banco de dados, ok? Mostrando aqui rapidamente como implementar a pesquisa, que acabei não mostrando a pesquisa, é bem simples, tá? Venho aqui no botão de pesquisar, faço uma verificação simples de se o campo de pesquisa está preenchido. Se ele não estiver preenchido, é porque eu vou trazer toda a turma, né? Então, pego lá o meu DM, retorna todos os clientes, passo minha lista. E aí, como essa lista já está linkada aos meus componentes,
Eu só preciso pedir pro Abind Sus dar um refresh para ele atualizar a visão. Só isso. Se eu faço a busca por um cliente específico, eu vou digitar ali um ID, eu busco aquele método retornar cliente, passo como parâmetro o código digitado, lógico, não estou aplicando validação de nada aqui, né? E logo em seguida eu peço para ele dar um refresh na visão, ou melhor, isso podia ficar tudo aqui fora, né? Tudo aqui fora, que já que eu vou ter que dar refresh nos dois casos, vem para cá e vamos executar. Aí você vai ver a pesquisa funcionando também. Chego aqui, vou pesquisar o código número 2, tá? Vamos lá. 2, não? O que foi? Nada? Deixa eu ver. Vem aqui o número 1. O que foi? Se o EDT pesquisa text for igual a vazio, retorne todos os clientes. Se não, me retorne o... Opa, verdade. Esse retornar cliente, ele não me retorna uma lista, ele me retorna um cliente. Então eu preciso vir aqui na minha lista. Eu tenho que limpar essa lista e adicionar este cliente aí, né? Que eu estou retornando. Óbvio, né? Porque senão, como é que fica, né? Por que eu tenho que limpar a lista? Senão ele vai acrescentando na lista. Lembra que isso aqui é uma estrutura de dados. Então agora sim. 2, pesquiso 2. 1, pesquiso 1. 4, pesquiso 4. Todos, vazio, vem todos. Perfeito? Pesquisa implementada. Muito simples também, né? Muito simples. Perceba que basicamente é a view jogando para um controller fazer o que tem que ser feito. Perfeito? Vamos ver aqui a questão. Aí vamos implementar nossa entidade de telefone. Bem, para implementar nosso Mesh Detail, eu vou criar uma classe que vai representar uma entidade que vai representar uma classe que vai representar uma entidade telefone. Então, também para a gente não ter perda de tempo, eu já tenho ela aqui. Vou só criar uma nova unit e vim trazer para cá. Uma classe extremamente simples, ID, telefones e ID cliente. Basicamente, exatamente o que está no banco de dados, tá? Salvo o telefones. Pronto. Ok. Só fazer aqui uma coisinha. Saca isso fora. E agora salva. Pronto. No meu cliente, o que eu vou ter que fazer no cliente? Eu vou ter que criar uma propriedade no cliente que seja referente ao telefone. Isso aqui qualquer mapeamento objeto relacional, você vai ter que fazer isso. Então eu vou ter aqui dentro do meu cliente uma lista de telefones, de telefone, ok, só para conferir é isso mesmo. Opa, é T telefone. Opa, vamos mudar, porque fica fora do padrão, né? Tipo, tem que ter um tipo, né? Tipo, certo, salva isso aqui, volta para cá. T telefone, eu vou criar esse carinha aqui. Ele é uma lista tipada, que significa o que isso? Significa dizer que todo cliente tem uma lista de telefones, tem uma relação com telefones, com a classe telefones. Então pronto, essa é a parte das nossas classes. Agora eu vou implementar dentro do meu DM aqui os métodos que vão buscar e popular essa informação. Bem, já no nosso DM aqui, onde a gente vai popular, nós temos agora os métodos retornar telefone, recebe um cliente como parâmetro e uma lista de telefones para popular. A única diferença para o retornar todos os clientes é que aqui
eu vou retornar os telefones de um determinado cliente, ok? Essa é a única mudança aqui. E aí o processo é o mesmo, eu faço a busca no banco, populo uma lista e devolvo, sem problema. Tá? A respeito do nosso retornar todos os clientes, houve uma mudança que quando eu populo o cliente, eu já busco a lista de telefones desse cliente. Com isso, fazendo o quê? Fazendo com que a minha lista de clientes ela já venha junto com seus devidos telefones. Isso evita eu ter que fazer uma consulta a cada cliente que eu vou navegando. É uma abordagem, tá? É uma abordagem. A outra abordagem é, à medida que eu vou navegando, eu vou consultando também, tá? É uma abordagem. Não significa que tem que ser assim. Você pode usar o método de lazy load, que à medida que você vai navegando, você vai buscando, vai buscando. Aqui eu optei em já trazer um pacote inteiro. Trouxe o cliente, já traz o telefone. 10 clientes, já traz as 10 listas de telefones agregada ao cliente. Para isso, dentro da classe de clientes, eu também criei uma property, que é uma lista de telefone. Tá? Nada demais, o que eu estou fazendo aqui é basicamente colocando dentro do cliente o relacionamento entre a classe cliente com a classe telefone. Só isso. Isso qualquer ORM faria para você tranquilamente. Nós temos também aqui o salvar telefone, onde ele me passa um cliente e o telefone para ser salvo. Mesma coisa, verifico se o telefone já existe, se o ID do telefone já existe. Se já existir, se não existe eu dou insert, se não existir, se existe eu dou um update. Só isso. Exclui telefone, passo o ID e deleto. Também não tem mistério, é a mesma coisa que a gente já tem visto. Então, basicamente aqui o meu DM não muda muita coisa. Eu coloco só os métodos referente àquela tabela que eu vou trabalhar. Já aqui na minha view, a coisa já é um pouco mais, já muda um pouquinho mais. Eu vou incrementar aqui colocar uma grid aqui para a gente fazer esse exemplo do mestre detalhe. Tá aqui a minha grid. Vamos lá. Edit, paste, pronto, tá aqui. Essa é minha grid de telefones com o meu navigator de telefone. Como é que eu vou fazer então para a gente trazer o telefone? Eu vou pegar um adapter bind source, igual como eu fiz com o cliente, é um processo muito similar. Vou dar o nome dela aqui de ABS telefone. Eu vou dizer para ele não se auto-ativar, por quê? Porque eu vou ativar o telefone à medida que eu navego no cliente, tá bom? Eu vou navegando no cliente, aí eu vou criando o adapter, a lista para o telefone, ok? É isso que eu vou fazer. Logo, eu não vou ter nada no event onCreate do adapter, como eu tinha aqui no meu cliente, nada. Vou criar aqui, aliás, já tenho aqui criado uma lista telefone, assim como tinha a lista de cliente, criei uma lista telefone, tá? Tem um ID telefone, como eu tinha um ID cliente. E aí, o que eu vou fazer? Aqui no meu adapter do cliente, eu incluí mais um evento, o after scroll. À medida que eu vou navegando, eu vou executando. Tá? É o after scroll. Após o scroll, após mudar o registro, aí eu vou executar esse evento. Este evento é que faz a mágica. No meu after scroll, o que eu faço? Eu pego o cliente atual, busco a minha lista de telefones daquele cliente, tá? Daquele cliente. Assim, na verdade, nem precisava fazer isso aqui. No momento que eu busquei o meu cliente atual, eu já vou e digo, olha, crie o meu adapter de telefone baseado na lista de telefones do meu cliente. Porque lembra que eu já populei isso lá no cliente? Pois é, eu deixei essa outra opção aqui
porque se eu usar isto aqui, eu posso não precisar, eu já não preciso carregar no cliente, pô. Aqui eu já faria o tal do lazy load. Aqui eu carrego à medida que eu navego. Aqui não, como todo cliente já tem incorporado em si os seus devidos telefones, é só eu trazer aqui. Para cada cliente que eu navego, eu vou lá e digo, ó, cliente, me traga a sua lista de telefones. Só isso. Esses outros comentados é quando eu quero trabalhar com lazy load. Aqui eu vou e crio os eventos do telefone, after post, aí eu crio after post telefone. After delete, crio after delete telefone. Before delete, crio before delete telefone. Ativo o meu adapter, porque como eu estou criando ele agora, ele não está se autoativando. Ativo ele na mão e dou um refresh. Pronto. Isso aqui já garante todo o efeito de mesh detalhe e eu fazer as minhas devidas edições. Se eu for no meus after post delete, não muda do que a gente já está acostumado. Eu pego o telefone atual, eu pego o cliente atual, passo como parâmetro para o meu método. Meu método não exige um telefone e um cliente? Mesma coisa. Meu before delete, pego o telefone atual, guardo o ID do telefone. Meu after delete, excluo o telefone passando o ID. Pronto. Isso aqui já me dá tudo que eu preciso para o meu mesh detalhe funcionar. Vamos ver se está tudo certinho? Então, tá. Falta eu fazer os links, né? Opa. Eu acabei de trazer para cá a nossa grid. Vamos linkar a nossa grid, né, ao ABS telefone. Vamos pegar aqui o ABS telefone, vamos pegar a grid e vamos pegar o navigator também, que a gente pegou aqui para ele. Vamos linkar esse carinha aqui. Tá sem adapter, eu sei. Vamos linkar aqui, ó. Linkou. Eu sei. Tô sabendo. Pode linkar assim mesmo, fica tranquilo. É que como ele não vê nenhum adapter, ele fica meio que dizendo, ó, você está linkando um negócio que não tem nada. Salva aqui, deixa eu vir aqui na bind list, tá aqui. Na minha bind list, vamos só lá na coluna, criar aqui uma coluninha chamando telefone. Opa. Então tá, vai exibir aqui só um telefone. E vamos lá, vamos ver o que temos de erro aqui para a gente corrigir. Nenhum erro. Vamos compilar. E vamos executar. Bem, no meu banco de dados, o que eu tenho? Eu já tenho uns telefones cadastrados. Eu tenho 3 telefones para o cliente 5 e um telefone para o cliente 4. Certo? Então, é isso que nós temos no banco de dados. Olhando aqui para a nossa aplicação, vamos ver. O cliente 2 não tem nada, o cliente 4 tem um telefone. O cliente 5, 3 telefones. Se eu quiser incluir um no cliente 2, venho, coloco o númerozinho, salvo. Vamos ver no banco. Eu tenho 4 registros, 5 registros, beleza. 5 registros, certinho, incluiu no cliente 2. Vamos olhar vamos pegar um cliente 4, vamos incluir mais um no cliente 4. Vamos salvar. Beleza, confere no banco. Salvou. Então insert tá bacana. Vamos fazer um exemplo de um delete. Excluo do cliente 4, que tem 2. Agora o cliente 4. Cliente 4. Vamos lá, deixa eu olhar aqui. Deixa eu buscar de novo. Cliente 4. Cliente 4 tem 2. Não deletou.
alguma coisa errada lá no evento no onDelete. Vamos pegar aqui fazer um teste do update. Vamos pegar esse 3663 aqui do cliente 5 e converter ele em 99999. Salvei. Esse 3663 tem que mudar. Então mudou. Então insert e update, bacana, funcionando. O delete não funcionou. Não sei, vamos dar uma olhada no que aconteceu no delete. O que está errado lá no delete. Deixa eu parar aqui a aplicação. Vamos lá no after scroll. Eu tenho aqui o before delete passando por before delete telefone, after delete passando por after delete telefone. Tá, aqui tá, aparentemente está certinho. Repare só um detalhe, aqui eu estou usando o adapter e não o internal adapter como eu usei quando eu fiz aqui o do cliente. Ó. O cliente eu usei na verdade não, eu estava usando, porque ali eu estou criando diretamente um adapter, só isso. Mas vamos lá, o before delete. Pega o telefone atual, pega o ID. Então, até aqui tudo bem. E o after delete, pega o telefone e dou o ID. E aqui no meu DM eu recebo isso e deleto. Não estou vendo nada de errado. Vamos testar. Vamos pegar o exemplo aqui do fulano. Ele tem 2 telefones. Esse primeiro telefone é o 44554. Esse carinha aqui, ele é o ID 5. Então, se eu mandar deletar aqui, ok. Tá errado. Deixa eu ver aqui uma coisa. Não, tá certo, tá certo. Aí ele vem aqui. Vou passar o ID, qual é o ID? ID 5. Bacana. Aí vem pra cá. ID 5. Bacana. Chegou aqui. Delete phone telefone, o ID igual a 5. Bacana. Não vi nada de errado. O ID 5. Ele apagou. Foi alguma coisa que eu acho que eu fiz o exemplo foi errado mesmo, mas está certo. Então tá aqui. Delete, update e insert. Então, esse é o mesh detalhe usando Live Binds. Vocês podem ver que é muito simples, não tem nenhum mistério, é tranquilo. Você percebe que você fica aqui com uma view extremamente limpa. Aqui, ó. O que você tem aqui? Você não tem nada de acesso ao banco de dados, você não tem nenhum acoplamento com conexão, é FireDAC, não importa, isso está tudo lá na camada de persistência. Aqui você tem exatamente o que? Tudo relacionado a view. E você aplicando devidamente o conceito do MVC, você vai ter isso infinitamente melhor, muito mais separado. Aqui a ideia não era aplicar um MVC, mas era explicar como você consegue fazer toda essa manipulação de banco de dados, de manipulação de objetos, usando binds, sem você precisar ter muito trabalho, criando métodos para conversar com a view, para popular dados na view, depois pega de volta isso. O Live Binds, ele é um framework excepcional para tudo isso. Vocês viram que você manipula tudo por eventos, você fica com um código limpo, fácil, muito fácil de adaptar, de usar. Você usando os adapters dele, você vai trazendo tudo que você precisava com a gente, você consegue fazer chover com isso. Isso aqui foi um pequeno exemplo que eu dei. Ainda poderíamos ver tantas coisas. Você pode fazer máscara, você pode fazer tratamento do que vem do banco, do que volta para o banco, enfim, tantas outras coisas. Mas nosso objetivo hoje era ver cadastro, um CRUD e um CRUD Mesh Detalhe, aplicando isso, gravando isso no banco de dados.
Então eu espero que tenha sido proveitoso para você e eu fico à disposição para perguntas e respostas aqui, tá? Então, meu contato está aqui, é contato@devtutor.com.br. O GitHub está aqui para você baixar lá os fontes desse exemplo. E qualquer mais informações, lá no nosso site, nós temos uma lista VIP, você pode se inscrever. Nós temos ali muito conteúdo. Então, estamos trabalhando, crescendo, procurando trazer cada vez mais informações sobre Live in Bytes. Então, se você quer ajuda, a gente está à disposição. Para a gente é um prazer, um privilégio servir. Então, espero que, novamente, que tenha sido útil e proveitoso. E que doravante você consiga olhar para o Live in Bytes com outros olhos e ver as possibilidades inúmeras que você tem com ele. Tá ok? Então, gente, obrigado pela atenção, obrigado pelo tempo de vocês e até mais. Valeu!